em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, no presente termo firmado com o Ministério Público Federal. Sim. O senhor, junto com seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados dos previstos no artigo 4º da Lei 2.850? Sim. O senhor, no tocante aos anexos 2.3 e 3.5, cujo título trata de pagamentos a José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, no ano de 2014, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos então às questões. Por gentileza, eu gostaria que inicialmente o senhor contextualizasse o relacionamento com o senador Renan Calheiros e junto com os interesses do Odebrecht. O senador Renan Calheiros, como eu comentei com vocês, é uma pessoa que eu tive algum contato, especificamente no advento, a pedido de Emílio, da vinda do presidente de Angola aqui. Depois eu voltei a ele com Marcelo Odebrecht, quando ele assumiu a presidência, e Marcelo pediu para a gente marcar uma reunião de parabenizar ele, e onde fomos muito bem recebidos. O senador, até onde me consta, tem uma relação com outras pessoas da empresa antigas, com o João Pacífico e o DS nosso. Então é uma pessoa que tem um relacionamento antigo com a empresa. Essa reunião que foi trazida do presidente de Angola foi qual ano? Foi 2000. Só um minuto. Está aqui no meu relato, foi em 2005. Ok. 2005. E relativamente ao relacionamento com o senador, eu não sou o ponto de contato do senador Renan Calheiros na empresa. Eu não tenho esse relacionamento muito próximo com ele. Quem é o ponto de contato? Do tempo que eu convivi, eu sei que Pacífico tem um relacionamento com ele, e Milton Pradins, que também trabalha com Carlos Fadigas. João Pacífico. E por que João Pacífico que teria seria o ponto de contato com o senador Renan Calheiros? Pacífico é o DS do Norte e Centro-Oeste, relativo à área de infraestrutura. Então todo o relacionamento de obras, etc. e tal, é feito através dele. E como ele chega no senador Renan Calheiros, eu confesso que não saberia dizer a senhora. Mas ele é a pessoa do Nordeste. Se você procura um ponto de referência da Odebrecht no Nordeste, é João Pacífico. Então, pelo fato dele ser Nordeste e a base eleitoral do senador Renan Calheiros ser Nordeste também, eu acredito que essa seja a linha que ele tem esse relacionamento. O senhor falou que o Pacífico era Centro-Oeste, não? É porque uma época a Odebrecht tinha Norte e Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, era tudo. Entendi. Eu acho que recentemente o Norte está com uma pessoa chamada Sérgio Neves, e Pacífico está com o Nordeste, exceto Bahia e Sergipe, que tem um outro, que é o André Vital, e o Centro-Oeste é sob a responsabilidade dele. Ok. O senhor já teve reunido, além da questão com o presidente de Angola, qual outro evento, qual outra reunião que o senhor teve com o senador Renan Calheiros? Eu tive com o senador Renan Calheiros em duas outras oportunidades, recentemente, no ano de 2014. Durante o trâmite da medida provisória 579, lá atrás, no ano de 2000 e... Deixa eu só verificar aqui a data da medida provisória 579. No ano de 2012, eu tive com o senador Renan Calheiros, porque essa medida provisória, ela tratava da renovação de todos os contratos de energia no Brasil. E havia a preocupação da falta de energia do Nordeste. Então eu tive com ele
a pedido da empresa, e naquela oportunidade tomei ciência que o senador Renan Calheiros tinha sido presidente do conselho da Salgema, consequentemente é a empresa que hoje produz soda e cloro para a Braskem, que é a empresa do braço petroquímico da empresa. Então, nessa época, eu procurei o senador para falar da importância desse... Quando que foi essa reunião? Em algum momento em 2012, durante a tramitação da medida provisória 579. No documento de corroboração, o senhor trouxe aqui uma agenda que fala em 28 de fevereiro de 2013. Pode ser. É porque... de sala de audiência, no anexo, eu gostaria até que os doutores me indicassem. Não, 28 de fevereiro de 2013, isso é quando ele toma posse, eu já citei essa reunião aqui, agora nesse anexo. Quando ele toma posse, eu vou com o Marcelo Odebrecht lá cumprimentá-lo. Ok, então essa reunião Por isso que eu falei, fora energético foi anterior? Foi anterior, ok. Acredito eu, ao longo de 2012, porque a medida provisória 579 ela é editada em 2012. Ok. Tá? Então, ok. Vamos então aprofundar nesse tema do setor de energia. Pronto. Aí, esse tema, ele não se resolve nessa medida provisória, ele não se exaure nessa medida provisória, até porque existia uma dificuldade, uma crise energética no Brasil. Isso é fato, divulgado por todos os jornais. Então, o governo não conseguiu solucionar essa crise de uma maneira satisfatória. A senhora deve se lembrar, doutor Vitor, também, que em vários momentos os jornais traziam, o Jornal Nacional, era uma crise seca, não chovia no Nordeste, então a geração de energia realmente estava dificultada. E essa importância da energia no setor petroquímico, especialmente em Alagoas, é porque talvez 60%, 50%, 70% do insumo básico das plantas de soda e cloro é energia. Então, além do fato de ele ter sido presidente do conselho da Salgema, ele é um senador de Alagoas. Então, por ser um senador de Alagoas, onde estavam as plantas, nada mais justo que procurá-lo para conversar. Eu volto a conversar com ele sobre esse tema específico, a convite do senhor Milton Pradines e Carlos Fadigas, numa reunião que eu os acompanhei na residência oficial do Senado, em 2014. Então, esse tema novamente volta à tona para que ele fosse resolvido dentro de uma medida provisória que, de alguma forma, solucionasse a questão de fornecimento de energia para o Nordeste e, consequentemente, para as empresas eletrointensivas, das quais a empresa petroquímica nossa faz parte. Quem estava presente nessa reunião que ocorreu no ano de 2014? Ao que eu me lembro, Milton Pradines, Carlos Fadigas. Ok, quem é Milton Pradines? Milton Pradines é o diretor de RI da Braskem, de Relações Institucionais da Braskem, em Alagoas. Perfeito. Carlos Fadigas, que era o presidente da empresa na época, e o Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira é o vice-presidente da empresa petroquímica nossa, de insumos básicos, certo, Maurício? Hoje sim. Insumos básicos, que é exatamente onde fica situada essas plantas do Nordeste. E como foi essa reunião? Essa reunião teve caráter eminentemente técnico e, confesso à senhora, de muita preocupação com a possível paralisação das plantas, caso o fornecimento de energia, por algum motivo, fosse interrompido ou fosse majorado absurdamente. Para a senhora ter uma ideia, na época, acho que as tarifas de energia das plantas giravam em torno de R$130 o megawatt, e se a gente tivesse que comprar energia no mercado spot, ele chegou a R$700. Então, como isso representava 60% do custo, entre 50% e 70%, se sai de R$100 para 700, 800, era melhor fechar a planta, porque não tinha negócio que ficasse em pé. E essa era uma grande preocupação que a empresa tinha. Toda a área de RI da empresa se envolveu, discutiu, fez. As federações das indústrias do estado da Bahia, do estado de Alagoas e do resto do Nordeste se mobilizou quanto a isso. E empresas, não só nossa, da Odebrecht, mas do estado da Bahia e de outros estados, vieram ao Senado fazer esse debate e emprestar solidariedade à discussão. Ao ponto que, em um outro momento, também com o senador Renan Calheiros, a Federação das Indústrias apresentou uma carta mostrando a gravidade do tema. Okay. Inclusive, isso aí tem uma foto na sala do presidente Renan Calheiros, acredito que eu esteja também, porque eu estava na reunião, mostrando esse momento. Tá, o senhor, no seu relato, informou que em determinado momento da reunião, o senador Renan disse
fez um pedido, uma solicitação para o senhor de contribuição. Eu gostaria que direcionada às pessoas que estavam lá. Okay. Que o filho dele seria candidato ao governo do estado de Alagoas e que ele contaria com a boa vontade da empresa para fazer uma ajuda relativa a isso. Essa solicitação foi nessa reunião que o que senhor estava se Milton discutindo, Pradines... foi ele que marcou a reunião que estava se discutindo a questão da energia. Esse pedido tinha alguma relação com o tema que estava sendo discutido no dia? Olha, vocês abordaram o tema campanha? Não, o tema era muito... O senador mudou? O tema, naquele momento, não havia nenhum projeto de lei ou nada que estivesse efetivamente sendo discutido. Era a questão de energia. Certo. Entendeu? Okay. Mas em determinado, claro, em vários outros momentos no passado, o tema energia foi discutido em medida certo, mas eu quero saber como se deu essa solicitação por parte do senador? No meio da reunião ele parou e falou... Não, no final da reunião. No final da reunião. Ele comentou que o filho seria candidato e pediu que a empresa, que ali estava representada pelo seu presidente... E qual foi a postura do senador durante a reunião? Ele ouviu o pleito e assumiu algum compromisso de... Ele já vinha ouvindo, como eu disse aos senhores, né? Ele já conhecia o tema desde a 579 em 2012, né? Certo. Então, ele já conhecia bem o tema. Mas o tema se agravava porque, se não me falha a memória, em 2015, os contratos de energia cairiam, quer dizer, perderia a validade, porque é a cada 5 anos, me parece, entendeu? Então ele foi renovado de 2010 para 2015. Em 2015 ele cairia. Então essa solução teria que vir. Porque senão as empresas eletrointensivas do Nordeste ficariam sem energia. Ou pagariam energia absurdamente cara. Ok. Né? E o apoio do senador, ele culminou em alguma coisa concreta, alguma medida provisória concreta? Da parte dele, ele fez todo um apoio para que isso viesse. O governo tomou a decisão em 2015, na medida provisória 677, ele edita essa medida provisória para tentar solucionar o tema. Só foi solucionado em 2015. Ok. Essa reunião ocorreu em 2014. O senhor entendeu que se não fosse pago esse valor que ele solicitou para a campanha do filho dele, a pretexto da campanha do filho dele, isso poderia vir a resultar em ações futuras prejudiciais ao Odebrecht? Olha, nesse caso específico, eu não saberia dizer, porque seria um crime de lesa pátria. Que se não resolvesse o assunto da energia, automaticamente o Estado pararia. Tá, então eu acredito que ao contrário. Você está falando da questão macro, mas com relação a esse pedido específico, o senhor teve a sensação de que se não atendesse, isso aí de alguma forma poderia ser contrário a esse interesse da empresa, esse interesse legítimo? Como interesse da empresa, ele poderia fazer alguma ação que prejudicasse, quer dizer, se chegasse uma medida provisória lá, ele era presidente da casa, ele não botasse para andar, não botasse, poderia de alguma forma, ele teria vamos dizer assim, esse predicado. Mas por que houve pagamento? Pelo pedido que foi feito Mas por que o pedido foi atendido? O pedido foi atendido por isso, porque a gente estava ali, eu acho que é um pouco isso, doutor, a gente estava ali na discussão de fazer um pedido a ele. Na hora que vem um pedido de volta para cá, por certo, acredito eu, que é de bom tom para o atendimento daquilo que você está pedindo, você tentar também equacionar o outro lado. O senhor internamente direcionou o pedido que ele fez? Não precisou, porque o Carlos Fadigas estava presente para esse assunto. Aí depois eu voltei a falar com o Pacífico, certo? Que é o DS nosso da região, porque Fadigas estava lá, mas eu não sabia se ele ia fazer ou não. Então eu, Cláudio, achei por bem conversar com o Pacífico e dizer: Pacífico, estivemos reunidos por esse assunto de energia com o senador Renan Calheiros, e ele comentou que o filho dele vai ser candidato à eleição do governo do Estado. Como eu sei que você é do Nordeste, não sei se você tem tema lá ou não, acho importante você verificar se a empresa vai fazer alguma contribuição. O senhor teve algum contato específico com o filho do senador? Não, eu não tive, não conheço ele pessoalmente, nunca sequer o cumprimentei. O senhor sabe dizer se esse pagamento foi feito? Sei dizer, trouxe aqui os recibos para a senhora. O Carlos Fadigas fez uma contribuição pela Braskem no valor de 320 mil reais, sendo 200 mil reais na conta do próprio candidato
Uma doação oficial. Uma doação oficial na conta do próprio candidato e outras duas que somam 120 na direção estadual do partido. Também oficial. Também oficial. E, por sua vez, me foi solicitado, no dia que eu tive essa reunião aqui, prévia, me foi solicitado que verificasse também se o Pacífico havia feito. Eu verifiquei e o Pacífico fez contribuições que gira 1,2 milhão de reais na conta também, oficialmente, na conta do candidato, filho do senador Renan Calheiros. Quando houve a solicitação na reunião com o senador Renan Calheiros da contribuição a pretexto da campanha do filho dele, ele informou o quanto que ele gostaria? Não, ele solicitou a ajuda da empresa. E esse valor de 1.200 e de 320 foi definido por quem? Prerrogativa única e exclusiva dos presidentes do presidente da empresa petroquímica que tomou essa decisão e pelo lado do Pacífico, acredito que ele próprio deve ter alinhado com a liderança dele, Benedito Júnior, mas o DS da empresa tem legitimidade e autoridade para tomar essa decisão. O senhor trouxe ao que me consta. Que pessoas, sua secretária e seu motorista, seriam testemunhas do agendamento da reunião e também de que levaram o senhor para a reunião com o senador Renan Calheiros. Gostaria que o senhor dissesse o nome da sua secretária e também do seu motorista. Minha secretária Diva de Souza, ela que marcava a reunião com a secretária, quando eu pedia com a secretária do senador, está no meu dado de corroboração, que é a senhora Dilene, que eu até a conheço também, através dos telefones 3303-2018 e 9309-4966. E toda reunião de trabalho minha, sempre quem me conduzia para a reunião é o senhor Carlos Eduardo, que é meu motorista desde que eu cheguei em Brasília há 12 anos. Eu botei aqui, pedi a meus advogados que incluíssem as placas dos carros, e eu botei mais de uma placa porque ao longo do tempo o carro já foi trocado. Então eu pedi para colocar, para que não haja dúvida, se tiver a segurança adequada na residência oficial, vai certamente corroborar com o que eu estou dizendo através de imagem, etc. Mais só um outro esclarecimento. Em relação a essa medida provisória 677, qual foi a participação efetiva do senador Renan Calheiros? Tem alguma participação formal legislativa? Ele era presidente da casa, então não há, quando ele é presidente da casa, não há uma participação assim. O presidente da casa não participa de comissão, nada disso, entendeu? Então só há mesmo, vamos dizer assim, a prerrogativa da liderança como presidente da casa, certo? Aí eu digo à senhora, neste caso específico, voltando um pouco aos meus relatos lá atrás, quem trabalhou no tema foi o senador Romero Jucá, e é neste tema que eu digo à senhora que ele me pergunta, quando eu estou conversando com ele, ele pergunta, esse tema já foi levado ao senador Romero Jucá? Eu disse, sim, ele está tratando do assunto. E ele diz, então ok, vamos trabalhar nisso, entendeu? Então, é nessa hora que eu entendo que há uma simbiose na discussão entre os dois senadores. O senhor quer acrescentar mais um fato a esse termo de colaboração? Da minha parte, não. Quero só, e acho necessário que seja esclarecido também, a senhora me perguntou aqui quanto ao valor que foi doado para a campanha do filho do senador, que seja esclarecido com aquele que tomou a decisão para fazer. Acho importante para que o todo, de uma maneira esclarecedora, seja trazido. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.